Amiga, eu adoro me exercitar. Amo fazer todo tipo de exercício físico. Mas eu fico meio triste porque eu também quero ter muito filho e eu não posso fazer exercício físico estando grávida. Ué, mas quem disse que não pode fazer exercício físico na gravidez? Não pode? É isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje do Acolhe-me. Exercício físico na gravidez, mitos e verdades. Fica de olho e roda a vinheta. Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do Acolhe-me, com o título Exercício na Gestação, Mitos e Verdades. Então a gente está aqui com a Thalita e com o Davi. E também a gente vai contar com a presença do professor Dr. Jean Toscano. Vou falar um pouquinho do currículo dele, que é bem vasto. Ele é professor aqui do IF, na UFAL, também tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela UFS. É coordenador do grupo de pesquisa NEAFIS, que é o Núcleo de Estudos Aplicados em Atividade Física e Saúde, e também é coordenador do projeto Com Ação, que promove exercícios físicos para sobreviventes do câncer de mama na Santa Casa. Além disso, ele também é autor de 4 livros sobre exercícios físicos, saúde e estilo de vida. Bom, então, Thalita, conta um pouquinho pra gente com quantos meses de gestação você tá, do Davi. Com 19 semanas, porque eu aprendi que é melhor contar em semanas do que meses. Acho que é em torno aí do 5º mês, mas 19 semanas. Certo. E quando você descobriu a gravidez, você já praticava algum exercício? Olha, acho que uns 3 meses antes de descobrir, eu entrei para o beach tênis, então estava gostando bastante, perto de casa, 2 vezes por semana. E nos outros dias eu vinha praticando na academia do meu condomínio. Então, algo sem muito controle do ponto de vista profissional, mas pegando os meus horários livres e descendo até a esteira, pegando alguns pesos. Então, minha rotina de atividades era basicamente isso, beach tênis e academia em casa. Certo. E quando você descobriu a gravidez, você cessou, você sentiu algum medo, de continuar, principalmente sem um acompanhamento profissional? Olha, no dia que eu descobri a gestação, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o pronto atendimento materno-infantil para saber o que eu poderia fazer, porque era uma informação nova, então não sabia muito o que conduzir, não só apenas a atividade física, mas de algum exame, enfim. E uma das primeiras informações que a obstetra lá da urgência, era um pronto atendimento, foi, olha, tem que cessar as atividades físicas. Então, naquele momento, eu acatei aquela informação e não busquei mais outras informações em relação a isso. Então, eu realmente parei qualquer tipo de atividade. Mas eu também já comecei a sentir muita limitação no corpo, com enjoos, e então foi aquela informação que eu acolhi e me acomodei. Acho que foi isso que aconteceu. Falando agora um pouquinho com o professor Jean, o Guia de Atividade Física recomenda que todas as pessoas pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Existe alguma recomendação, professor, para gestante? Precisa ser esse mesmo tempo? Pode ser um tempo menor? Há esses guias, orientações que tem pelo Ministério da Saúde, que pegou da OMS, essas recomendações, são recomendações de saúde pública, ou seja, a pessoa quer começar a fazer algo, mas não sabe como. Então, 150 minutos eu preciso pelo menos 2 horas e meia me movimentar. Mas é preciso ter um certo cuidado, porque é uma recomendação muito geral, para o público geral, para a gestante, inclusive, respondendo à sua pergunta, é a mesma, não muda. Mas assim, para uma pessoa que está querendo começar, é um primeiro passo, mas é só o primeiro passo, porque, sim, 150 minutos, mas eu vou fazer o quê? Como? Como é que eu vou distribuir isso? Então é preciso que a gente organize esses 150 minutos. 150 minutos é o volume, ou seja, o que é que eu tenho que preencher durante a minha semana. Então vamos agora aos detalhes. Quais são os detalhes? Quantas vezes por semana eu deveria fazer para ter um efeito benéfico? Qual a intensidade que eu devo fazer essa atividade? Quanto tempo ela deve durar? Meia hora resolve, 40 minutos, 20, 1 hora. E o tipo, que é o que é que eu devo fazer? Eu gosto de beach tênis, que
que é uma coisa contagiante, né? Eu comecei também agora em novembro e estava antes aqui o pessoal já, está chovendo, e agora? Não vamos, tá? Aquela coisa, mas assim, e também musculação. Será que essas duas eu poderia continuar ou não? Então, assim, é preciso organizar. Como é que eu vou organizar um movimento na minha situação, para o meu objetivo? Então, os 150 minutos vale também para a gestante, mas é preciso a gente avançar, né? Não ficar apenas no, vou colocar um tênis e sair aí 150 minutos fazendo exercício. Né? Como é que eu vou organizar essa recomendação? É importante sempre não generalizar, né? Tanto para pessoas não grávidas, porque cada pessoa tem uma limitação, uma preferência, mas principalmente para esse público, né? Outra pergunta que eu gostaria de te fazer é para saber realmente qual profissional que está habilitado a prescrever exercícios físicos para gestantes. Se é realmente somente o profissional de educação física ou se esse cuidado precisa ser multiprofissional, né? Precisa ter atenção sua, por exemplo, do médico, do nutricionista, enfim. No caso da gestante, nesse período gestacional, um parceiro, né, que pode contribuir bastante é a fisioterapia. Né? Tem exercícios muito específicos que, no caso da educação física, não é muito comum a gente prescrever. Né? Por exemplo, diástase, né? O assoalho pélvico, músculos do assoalho pélvico, são músculos, basicamente são 5 músculos ali, que nós, na prescrição, até conseguimos trabalhar músculos importantes, que são os adutores, músculos rodadores da pelve. Com academia é possível fazer isso, né? Mas esses músculos mais profundos, a fisioterapia ela tem mais competência para trabalhar esse fortalecimento. Né? Então, a fisioterapia são profissionais parceiros nesse processo. Sim, também gostaria de saber, né, como que então o profissional de educação física pode intervir, né? Já que você falou muito bem sobre a fisioterapia, que é muito importante, até porque existem esses exercícios mais específicos, mas enquanto profissional de educação física, né, como que você pode intervir nessa atenção para uma gestante que deseja fazer atividade física? Essa prescrição ela vai ser baseada naqueles princípios que eu falei logo no início, né? Ou seja, qual a frequência que vai ser realizada a partir desse momento que foi feito o diagnóstico, né, da gravidez, e se o tipo de atividade, o beach tênis, será que seria ideal? Vamos trocar por o quê? Né? A musculação. Então, essa conversa, né, vai ser feito treinamento geral. A parte mais específica, aí é onde entra, né, as parcerias, no caso desse acompanhamento. Então, no caso aqui da Thalita, né, o beach tênis, pegando as atividades que você fazia, né, o beach tênis eu vejo apenas um problema em relação a continuar os treinos, é o impacto da bola, né, que às vezes ela pode sair do controle, né, que o jogo, mesmo sendo um jogo, né, no caso, para quem não sabe o beach tênis, quando é um jogo misto, o homem não pode dar um saque muito forte, né, dar um saque por baixo. Mas mesmo assim, durante o jogo, né, pode haver o impacto da bola. Né? Então, tudo que há de impacto, ou até mesmo de falta de equilíbrio, já que está num solo instável, que é a areia, então, o recomendado é evitar. Justamente foi o que eu vi, informação. Tem informações conflitantes de dizer, não tem um problema se é alguém que já está muito tempo fazendo. Mas, na maioria dos casos, o medo é a bola na barriga ou a queda. Isso, porque basicamente, é de impacto, né? Tem um impacto forte. Então é bem extenuante, uma atividade extenuante. Então, assim, eu só, como a gente trabalha muito baseado em evidências, eu só discordo um pouco, mas, no caso é algo muito pessoal, da médica pedir para acessar tudo, já que você vinha fazendo. Né? E o que é que
Isso, as evidências, né? O que é que elas falam? Que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, que é a diretriz que é mais usada, e a canadense. Eles dizem que, se a mulher vier praticando já a atividade, ela deve continuar fazendo os ajustes necessários no programa. Ela deve continuar, não havendo nenhuma implicação clínica. Né? Agora, sim, se houver alguma implicação clínica, aí tudo bem, deve parar. Mas caso esteja tudo ok na primeira avaliação, então não tem por que parar. Apenas há uma observação na diretriz canadense que diz o seguinte: as mulheres que não estão fazendo atividade física, o que é que pode acontecer? Não é que não possam iniciar, mas como há muitas transformações nas primeiras 4 semanas, principalmente hormonal, enjoo, náusea, vômito, isso pode ser associado ao esforço físico. Né? E pior ainda, se houver algum problema com o feto, né, Vai que é colocar a culpa nisso. exato, que é um período mais sensível, né? Então, foi o esforço físico que eu fiz. Né? Mas, na verdade, não há relação nenhuma, mesmo no caso dos abortos espontâneos. Que aí eu posso até entrar na minha área, porque eu trabalho com genética médica, e a gente sabe que a principal causa de perda gestacional no primeiro trimestre são alterações cromossômicas, Exato. que nada tem a ver com Mas esporte ou com pode ter atividade certeza física. que não vão associar É verdade. vão botar a culpa ao suor. É. Né? Então, por isso as mulheres que ainda não fazem, por ser uma coisa nova, uma mudança de comportamento nova, junto com todas essas alterações que vão acontecer, então é recomendado esperar para o segundo trimestre. Mas no seu caso, né, a recomendação foi de encontro ao que as diretrizes falam, que é, se está já fisicamente ativa, deve continuar fazendo os primeiros ajustes. No caso do beach tennis, o que é que eu posso substituir pelo beach tennis? A musculação, não tem nenhuma contraindicação. A contraindicação é no exercício, os exercícios que você pode fazer e na sobrecarga. Qual é o percentual de peso para cada exercício que você vai fazer? Pronto, são esses ajustes. Mas Certo. lógico que você não vai desobedecer, né, a sua médica. Na verdade, nem era minha médica de início. Fica difícil eu acho que eu só acatei a informação. É por isso que essa atenção multiprofissional é tão importante, né? Haver essa conversa o tempo inteiro, esse contato, para realmente avaliar a paciente individualizadamente, né? Porque, como o senhor mesmo falou, no caso dela, talvez não precisasse cessar, em outros casos é necessário. Isso. Bom, então, Thalita, depois você voltou a fazer atividade física, em que momento foi que você voltou? Teve, por esse momento, teve alguma indicação médica, alguma coisa, né, com o bebê que você precisou parar? Como foi isso? Então, na verdade, como eu disse, né, eu acatei por comodismo a informação, porque realmente parece que quando você pega a notícia da gravidez, tudo que você sente realmente vai fazendo sentido. Então aquele enjoo parece que fica mais pesado, o cansaço fica mais pesado, a rotina muda muito porque começa a ter muitas consultas, muitos exames. Então eu disse, nossa, não, vou parar esse momento até para receber a mensagem, estou grávida e processar tudo isso. E eu lia, algumas pessoas me falavam que tinham uma mudança de chave no segundo trimestre. Tudo pode ficar melhor. O enjoo fica melhor, você fica com mais disposição. Então eu acho que eu confiei nisso e realmente aconteceu isso comigo. Parecia uma coisa assim, acordei no dia e disse, opa, vamos mudar a vida porque eu estou muito parada. Inclusive eu tive problema com constipação, por exemplo, que eu acredito que a falta de movimentação ajudava nisso, né? Piorava a situação. Então a mudança de chave aconteceu quando bateu a 12ª semana, 13ª, eu peguei a informação de uma outra pessoa que tinha feito Pilates num grupo para gestantes, então com fisioterapeutas especialistas em gestantes. Foi a primeira busca minha, foi ir até o Pilates. Eu nunca tinha feito Pilates antes, então
eu tenho gostado bastante, porque para além da atividade física, tem a questão social de encontrar várias grávidas, inclusive a mesma coisa, inclusive com vários relatos de, nossa, não, nem parei de correr, eu sempre corri, continuo correndo, e outras não, minha médica proibiu, eu sendo atleta, minha médica proibiu, então assim, realmente não tem uma regra e um consenso. E aí eu entrei no Pilates 2 vezes por semana e continuei, voltei à minha rotina, que não é uma rotina, de atividade no meu condomínio. Tanto na musculação, quanto agora introduzir para a piscina, nadar, porque eu adoro natação. Era algo que eu fiz até competitivamente, muito tempo. E achei que era um bom lugar para ir, porque eu tenho sentido muito incômodo, tanto pélvico, quanto na virilha, tem a questão do ligamento redondo, que eu estou aprendendo um monte de coisa agora. Nem sabia dessa existência desse ligamento redondo, que tem incomodado bastante. Então, a água realmente ajuda e o próprio Pilates tem um controle muito bom em relação a isso. Mas a academia, que é feita de uma forma não muito, como eu posso dizer, que eu não tenho um profissional seguindo, foi uma escolha minha até então, muito por conta da minha rotina. Somos professores, a gente tem os horários, né? Porque para além da gravidez e dos médicos, dos exames, enfim, ainda tem a rotina do trabalho, de casa. Então eu não quis me comprometer com mais um profissional em relação ao horário e ficar mais livre no, não, hoje eu vou pela manhã, eu só tenho aula à tarde, ou não, hoje eu não estou muito bem de manhã, ou então tenho uma consulta de manhã, eu vou à noite, então fico mais maleável. Mas obviamente eu acredito que um profissional me daria mais constância, me daria um apoio de fazer as coisas da forma correta. Mas com tanta coisa, uma demanda tão grande, hoje a minha escolha tem sido o Pilates com um profissional com um horário fixo e as outras atividades num horário mais flexível, de acordo, né, com aquele meu dia. Então eu estou aí no Pilates, uma academia bem mais, uso a bola do Pilates, que eu já conheço, né, dentro do Pilates, como é que funciona, tem ajudado bastante. E aí uma esteira com mais leve, não correndo como antes eu fazia, e peso muito, algo bem mais tranquilo. Acho que essa é a minha rotina, super rotina de atividades físicas. Realmente está muito atleta, viu? Mas enfim, pegando já esse gancho, né, professor? Quais são os exercícios que o senhor considera que são os melhores para a gestante fazer, além desses que ela citou, né? O senhor considera que existe algum mais apropriado? E outra dúvida também que a gente sempre fica, né? Sempre tem aquele medo da gestante fazer o agachamento. Né? Se ela faz musculação, será que vai ter problema fazer o agachamento? Né? Tem muitos mitos envolvendo esses exercícios de maior intensidade, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Em relação ao agachamento, a única coisa que eu vi a respeito foi uma observação em relação à carga elevada, medo do deslocamento da placenta devido à carga, ser uma carga a mais. Mas veja, como eu estava falando, quando se escolhe um exercício, principalmente na musculação, tipo de exercício, eu vou determinar qual é a carga daquele exercício. Bem, eu vou fazer uma musculação com qual intensidade? Intensidade moderada. Né? Então, a intensidade moderada, ela determina o percentual de carga. Que seria como isso? Bem, eu consigo fazer uma repetição de uma carga, levantar um peso, só uma vez, 20 quilos. Não consigo levantar 2 vezes. Então, essa é a carga máxima que eu consigo fazer. Então, para dizer que eu estou fazendo um exercício moderado de força, eu determino 60% dessa carga. Então, 20 quilos, dá o quê? Dá 12 quilos. Então, eu vou fazer com 12 quilos, porque é 60% do máximo que eu consigo levantar. Então, isso eu posso dizer que eu estou fazendo um levantamento de peso moderado. Né? E aí vai aumentando, a depender do percentual, vai ficando mais intenso, e aí os objetivos já vão ser outros. Aumento de hipertrofia, força muscular, entre outros. Então, o agachamento é um exercício super importante, porque é um movimento funcional. Ou seja, a gente está sentando e levantando para tudo, para pegar uma carga, para sentar numa cadeira, num sofá, levantar.
Então são músculos grandes que a gente utiliza, né, nesse movimento. Então é um exercício que a gente chama funcional e pode ser feito de diversas formas. Tem alterações, tem ajuste no agachamento. Mas o convencional, aquele que a gente coloca uma barra aqui, desce e volta, né, a depender da graduação da carga, né, não há esse registro. Né? Pode trabalhar com o peso do corpo. Outra forma confortável, pegando o exemplo da bola, colocar a bola na parede, né, fazer um apoio, agachar, né, e voltar. Ah, mas está fácil. Né? Então, coloca um halteres, abraça aqui o halteres, desce e volta. Ou seja, já aumenta um pouco a sobrecarga. E aí eu tenho um conforto aqui da bola. Né? Então é uma forma bem confortável mecanicamente de fazer, principalmente nesse período, o agachamento. Então eu acho um exercício muito interessante por ele ter essa característica funcional e envolver grupos musculares muito grandes. A gente precisa ver, principalmente membros inferiores, né, que é uma região que precisa ser estimulada não só no período da gestação, mas, né, em todas as situações. E em relação a qual tipo de atividade, veja que quando a gente vai fazer a prescrição, eu falei frequência, intensidade, tempo e tipo. O tipo, ele entra no acrônimo FIT, F-I-T-T. Ele entra por último, não é por acaso. Geralmente a gente pergunta qual é a atividade melhor, né, que eu vou fazer, mas ela é a última. Por quê? Eu preciso saber primeiro qual é a tua disponibilidade de tempo, né? Qual é o teu histórico, para saber qual é o leque de opções no tipo que existe, para poder sugerir, porque não é a minha, né? Faça crossfit. O crossfit eu acho legal o crossfit para pegar força e tal, mas você não se vê naqueles galpões, né? Existem outras formas de pegar peso e aumentar a força muscular, que também não tem que ser uma sala de musculação. Né? Se o objetivo é aumentar a massa muscular, estimular a massa muscular, posso fazer um funcional, até mesmo na água, com os implementos, eu posso aumentar a minha força muscular. Então, depende muito dessa conversa do teu histórico. Olha, eu gosto muito de atividade na água, né? Eu gosto muito de pedalar, de correr, de caminhar. Bem, corrida, vamos evitar a corrida, principalmente ao ar livre, devido ao risco de queda. Né? Inclusive agora no carnaval eu levei uma queda até aqui, eu quase casei correndo. No condomínio que eu sempre corro, sempre. Aí levei uma queda, né, que nunca tinha levado essa queda. Mas aí tem que ser evitado. O que é que eu posso substituir pela corrida? Tem o elíptico, né, se estiver na academia, o elíptico é algo que, né, pode ser substituído. Eu faço step, atividade aeróbica também. Aí tem o step, tem o risco de o centro de gravidade começa a mudar, eu posso tropeçar no step. Aí tem aquele simulador de escada que eu posso fazer, que é a atividade aeróbica, substitui o step. Então assim, a gente vai fazendo esses ajustes em cima das duas preferências. Né? E aí eu já sei a sua disponibilidade, aí vamos jogar durante a semana para a gente cumprir uma meta semanal. Mas tudo dentro dessas preferências. Eu tenho um leque de opções, tanto de atividade aeróbica como resistido, força, muito grande para poder aplicar. Então não tem que estar preso a atividade X, Y, atividade na água, por exemplo, é muito boa nesse período por causa da imersão, né? Da imersão, da pressão, principalmente da questão de edema, membros inferiores. Então esse líquido, né, que fica extravascular, ele se distribui, então é muito interessante a atividade na água. Mas desde que também tenha uma atividade, né, fora, para ser um impacto maior. Até porque a atividade na água, o gasto energético diminui, fora aumenta. Então a gente consegue equilibrar, e é como eu te disse no começo, organizar essa semana dentro desse tempo que se recomenda, né, na saúde pública, que é 150 minutos. Que inclusive, agora nesse guia, foi a única coisa que mudou, foi o tempo.
esse guia está sendo atualizado, que é o último que saiu da OMS foi em 2010. Ele foi atualizado agora. A única coisa que mudou foi o tempo. Antes era pelo menos 150 minutos, agora é pelo menos de 150 a 300 minutos. Então já avançou isso. Porque 150 minutos, se você for colocar na conta, né, 5 dias, né? é 30 minutos de caminhada. 30 minutos de caminhada dá, no meu caso, que eu já calculei, isso depende do peso da pessoa, né, na altura, mas já em torno de 200 calorias. Em 5 dias dá 1.000 calorias. É pouco. Né? É o ponto de corte básico que o OMS recomenda para manter a saúde. Mas assim, a gente manter a saúde comparando com quem está parado, sem fazer nada. Né? Então, tanto é que o guia, né, se você prestar atenção, tem aquelas advertências embaixo. Se você fizer mais de 300 minutos, pode esperar benefícios adicionais. Né? Então a gente tem que, por isso que eu disse, tem que avançar, né? Não ficar só nos 150 minutos. É o primeiro passo. Né? Então, se fizer mais de 300, que aí no caso é 60 minutos por dia, se for fazer 5 dias, né? Se espera que os benefícios sejam maiores. Mas é engraçado, né? Porque aí, talvez, para uma gestante que tenha sobrepeso, ela começa a perder peso e muita gente verifica a perda de peso na gestação como um problema, né? Negativo, algo negativo. Não, você tem que comer dobrado porque você está comendo por 2. A gente sabe que as nutricionistas aqui... Aí eu quero para vocês a parceria que eu falei na fisioterapia, a parceria com a nutrição. Né? Essa questão do peso, né? De controlar o peso. Inclusive tem uma tabela semanal, né, de acompanhamento a depender do IMC inicial. Então é outra parceria, né, importante, que inclusive, veja só, não só nessa questão do peso, mas a questão do tempo. Pegaram mulheres, no experimento que fizeram, mulheres grávidas e sem estarem grávidas. Colocaram na bicicleta ergométrica. 1 minuto. Ou 1 minuto, não, 1 hora de exercícios aeróbicos para medir a glicose. A cada 15 minutos, medir o nível de glicose no sangue. E aí começou, as duas com a glicose, os 2 grupos com a glicose igual, começou 15 minutos. A diferença já começou a aumentar o declínio em relação às gestantes. 30 minutos, o aumento foi maior. Em 45, já estava um aumento significativo. A diferença já era significativa do declínio de glicose no sangue em relação às não gestantes. Mesma intensidade, a mesma coisa. E 45, 60 continuou diminuindo mais ainda, e nos 15 minutos depois da atividade. Ou seja, isso é um dado que preocupa porque os substratos energéticos podem faltar para o feto. Né? Ou seja, ali, se a glicose está baixando, significa que está baixando nutrientes. Né? E isso pode ter implicações no feto. Então, é preciso ter cuidado. Então, nesse momento, como é que a gestante pode se hidratar, pode consumir algum tipo de nutriente fazendo atividades aeróbicas contínuas? Bom, então, Thalita, então você já falou um pouco dos exercícios que você tem praticado. E quais foram as dificuldades que você sentiu durante essa prática? Com pilates, na academia sozinha ou na piscina? Já sente algum deles, Isso até me surpreendeu, porque assim, desde o começo da gestação, a gente começa sentindo um peso na barriga, no pé da barriga, mas com uma cólica, enfim, que, né, nada incapacitante. Mas quando começa a mexer com ligamento, com musculatura, aí a coisa vai ficando um pouco mais incômoda. Eu não consegui verificar se tem uma piora durante o exercício, mas eu sinto, por exemplo, se eu fico muito tempo sentada, que é algo que eu costumo ficar, né, trabalhando no computador, ou quando eu viajo por um tempo, isso incomoda muito. E à noite é algo que incomoda demais, assim. Essa estrutura e ligamentar, enfim, que conversando com a físio, a gente acredita que seja isso. Então algo que me incomoda é justamente essa parte mais pélvica, e aí eu tenho trabalhado mais no Pilates em relação a isso.
E aí a piscina também é um caminho dentro da água, tende, acredito, a não forçar muito aí essa estrutura, enfim. Que obviamente acredito que é por conta do crescimento, né, do útero, enfim. E a gente não tem um controle em relação a isso. E a gente não pode, né, tomar nenhum medicamento. Eu acredito que vou acompanhando a dor e vendo até que ponto eu posso chegar. Nossa, não, aqui só consigo ir até aqui. A própria físio no Pilates, nossa, está incomodando? Então para. Tem algo muito individualizado, mas eu acho que sim, de todos os incômodos, eu não tenho mais enjoo, enfim. Mas o que não é que limita, mas que incomoda é essa dor mais pélvica, ligamentar, enfim, muscular. É até difícil você distinguir, porque é uma estrutura que eu não sentia dor, não, né? A gestação apareceu e começou a aparecer essa dor. E aí, muitas vezes a físio é ósseo, é muscular, é ligamento, não sei dizer, eu sei apontar a região. Então fica aí sempre nessa dúvida, porque realmente é muito difícil você identificar qual é a estrutura, né, distinguir ou não sentir diferentes dores em relação a essa região antes para poder identificar lá, né, do que seria. Mas eu acho que essa é a minha maior limitação. E às vezes eu até me preocupo, eu fico, nossa, mas eu tô com 19 semanas, o que é que vai ser de mim com 30 e alguma coisa, né? Com todo, enfim, desenvolvimento. Porque eu acho que desde a, não sei, 10ª semana já comecei a sentir esse incômodo na região pélvica. Tem interessante, 10ª semana. Na 12ª, mais ou menos, há um hormônio chamado relaxina, está muito associado aqui. Ele já começa a atuar para dar uma liberada, e isso interfere na musculatura. Na musculatura, por isso que tem que haver um trabalho bem específico nessa musculatura para poder o músculo não ficar totalmente relaxado, porque aí essa região é onde, né, a gente tem sustentação, então ela não pode ficar relaxada, né? E ao mesmo tempo esse hormônio que já começa a trabalhar nesse sentido. Mas ele, eu não lembro até quantas semanas, mas geralmente ele é liberado até, eu acho que a 20ª semana, né? Depois estabiliza. Talvez seja isso. Mas aí depois vem o peso, né? Na barriga. Mas aí por isso mesmo que é importante o exercício resistido. O exercício de força, junto com o aeróbio, ele vai atender essas necessidades. Ao mesmo tempo, né, sustentação do peso, né, dessa sua mecânica que muda, ou seja, aumenta o volume, né, tem que ter cuidado com as costas, começa a incomodar também. Então tudo isso requer cuidado, tanto da musculatura mais específica, como da parte respiratória, cardiovascular, que aí é onde entra o aeróbio. Então, professor, vai falando sobre isso, né? O senhor comentou muito bem que os fisioterapeutas fazem esse trabalho, né, de fortalecimento do assoalho pélvico, prevenção da diástase. E como é que acontece? O profissional da educação física, ele pode também participar desses exercícios ou não é tão específico para ele? Sim, o profissional da educação física, ele vai trabalhar, né, a musculatura de modo geral. No caso da gestante, uma musculatura que, no caso, a gente chama core, né, que está muito associada ao tronco, né, ao abdômen, os eretores da coluna, abdutores, rotadores da pelve. Então, isso são exercícios relativamente comuns numa sala de musculação, né, até mesmo uma sala de ginástica. São exercícios, existe um leque de opções considerável para ser prescrito. Né? Então, um exemplo, a gente tem um músculo, que é o transverso do abdômen, que ele fica por baixo desse reto abdominal, que é o grande, é o zíper, né? Que é a unidade de ar. Então, quando se faz exercícios, de modo geral, agachamento, pronto, o agachamento que a gente falou dele, é importante, né, o profissional, né, de educação física que está trabalhando com a gestante, falar sobre a respiração. Então, o transverso é um músculo que está muito associado à respiração. E como ele está diretamente em contato com as vísceras, e logo depois vem o reto abdominal, então ele faz essa ponte.
Então, quando eu estou fazendo um agachamento, é importante, no maior momento de força, que é quando eu estou subindo, né? Estou fazendo, levantando o peso, eu estou com halteres e estou lutando contra a gravidade também, né? Então estou subindo. Fazer a expiração, porque a expiração, o músculo está contraindo o transverso, e aí o reto acompanha também, contraindo. Porque se eu expandir ele, é o que acontece? Expande, o reto já está ali fazendo a contração, aí ele tende a abrir. Então esses cuidados é que, né, o profissional da educação física, ao prescrever o agachamento, por exemplo, que é um músculo grande, ele vai ter ele tem que ter esse cuidado, né, para que a musculatura abdominal esteja bem, né, conectada, os 4 músculos, no caso, principalmente o transverso e o reto do abdômen, já para evitar a diástase, que não necessariamente não vai acontecer, mas se acontecer, né, a abertura vai ser pequena e vai ser mais fácil retornar depois do pós-parto. Então, nesse caso, né, na academia é possível fazer isso. Outra coisa, fazer ajustes do abdominal, já que com o avançar das semanas, né, a posição supina já fica complicado, porque o peso, né, pode interferir na veia cava. Então isso não é recomendado, além de ter uma sobrecarga. O que é que eu posso fazer? O abdominal pode fazer aquele de lado, né, que trabalha os ombligos, né, então posso fazer de lado. Posso fazer também colocando na bola, posso apoiar na bola, né, ficar 45 graus e aí fazer um movimento, né, ou seja, evitando a posição supina. Então esses ajustes, né, faz com que a musculatura abdominal seja fortalecida, né, para evitar, né, que essa diástase aconteça ou que aconteça de um modo, né, que fique muito grande. A gente vê, né, como é interessante, porque é muito difícil imaginar uma gestante fazendo um abdominal, por exemplo, fazendo um agachamento. Quando a gente observa nas academias, né, em locais de exercício físico, a gente fica assustado, mas é muito importante ter essa conversa justamente para desmistificar esse tipo de dúvida e também esse tipo de mito mesmo, né? As pessoas criam tabus em relação a um assunto muito grande. Agora que a gente já finalizou, né, esse bloco da entrevista, a gente gostaria de fazer algumas perguntinhas em que os convidados vão responder se eles acham que é verdade ou que é mito, e a gente pode discutir um pouquinho mais, né, que são algumas dúvidas mais pertinentes em relação aos exercícios na gestação. Então vou iniciar aqui perguntando, os dois podem responder, tá certo? É verdade que as gestantes que praticam exercícios físicos têm maiores chances de apresentar sangramentos precoces e problemas pélvicos após o parto? Mito. Verdade ou é mito? Mito. Por que é mito, professor? A gente até entrou mais ou menos nesse assunto, né, a relação, os primeiros trimestres, né, que chama, das alterações que podem acontecer, né? Uma delas é o sangramento. Por isso que quem não faz, não é recomendado, mesmo que não haja nenhuma Relação. clínica, porque pode ser relacionado ao esforço. E pode haver, né, um aborto espontâneo, né, relacionado à parte cromossômica. E aí, né, nesse caso, Não é recomenda, complicado. né? Mas é mito, viu, gente? Nenhuma gestante que faz atividade física com acompanhamento vai ter necessariamente sangramento, enfim, um parto precoce, né? Outra pergunta que também é bem polêmica, né? As gestantes que fazem atividade física tendem a ter uma respiração melhor, inclusive no momento do parto? É verdade ou é mito? Vai dizer profissional aí. Há alterações tanto cardiovasculares quanto respiratórias, né, principalmente com o avançar das semanas. Mas, como a gente estava conversando, essa respiração, principalmente para saber trabalhar os músculos respiratórios, ela é trabalhada junto com o exercício. Aliás, no momento do exercício, é uma condição apropriada para justamente conversar melhor sobre essa respiração. Coisa que talvez a gestante não teria em outro ambiente, né? Porque no caso, quando vai fazer o pré-natal, são tantas coisas que tem que se perguntar, a parte clínica, que esses são os detalhes que são importantes, mas que na hora, né, não vem. E no ambiente do exercício, né, é
é um ambiente propício justamente para se trabalhar esse tipo né? É engraçado, porque no Pilates a gente aprende a respiração diafragmática, algo que eu até brinco, porque eu não sei se todas as gestantes têm esse problema, mas a questão de memória pegou muito em mim. Então ela tem que ficar me lembrando, olha, respira, tem que fazer esse movimento e respira. Aí, opa, duas coisas ao mesmo tempo, não estou conseguindo, mas parece que a gente aprende a respirar. Sim. Abre a caixinha e diz, nossa, não, eu nunca pensei nessa questão, não, qual é o momento certo de fazer isso, inspirar e expirar, porque a gente faz só, né? A gente só respira como se fosse algo apenas natural e tem que ser uma coisa muito intrínseca, mas não, a gente passa a ter uma percepção da respiração diferente depois da gestação, enfim, ou então quando se tem um acompanhamento, eu acredito que para além da gestação, mas é como se fosse um lembrete, não, você precisa respirar certo, mas eu não estou respirando certo. Então, na verdade, é um ambiente, né, adequado para poder se trabalhar, não só fisiologicamente, mas de forma educativa. Sim, é tão verdade, né? Porque no momento do parto a respiração é tão importante, então como é importante esse acompanhamento, né? Desde a atividade física e o dia a dia, como que muda. E outra coisa, né? Que geralmente a gente fala só na gestante, mas o feto é beneficiado, né, com a atividade. Há uma transferência do estilo de vida da mãe para o feto. Então, 3 coisas que você vai observar, né? O Davi, né? Davi. O apigar dele, com certeza vai dar alto. Tomara. Que é o primeiro exame clínico do bebê, né? Que é o apigar. Mulheres que são fisicamente ativas, o apigar de 8 a 10, né? Em comparação com as mulheres não ativas. O peso dele vai estar normal. E outra, a semana, você vai cumprir as semanas, né, que é o considerado normal. Né? Então são 3 coisas que acontecem que são transferidos para o bebê em termos da mãe ser fisicamente ativa. O bebê nascer no momento certo, com o peso ideal e o apigar alto. Mais uma pergunta aqui do Kit, né, de verdades ou mitos. É verdade que o exercício físico gera um estresse ao bebê e que esse estresse poderia atender a um parto prematuro? A única ressalva que há é em relação a atividades vigorosas, né? Que isso é um ímpeto muito comum em quem é atleta. Né? Mulheres normais Não mais para baixo. Não tem esse ímpeto de, eu agora vou correr uma maratona. Isso na prática não existe. Né? Quem é atleta, sim, sente, porque tem um ritmo muito forte. Então, resiste a reduzir o volume de treino. Né? Então, isso acontece muito com esse subgrupo. Mas com mulheres que estão iniciando a prática, que já faziam atividade normal, isso não acontece, porque esse ímpeto de começar a fazer atividades vigorosas, que pode sim haver não só a queda da glicose, como outras intercorrências hormonais, é muito difícil. Né? Então, atividades moderadas não vai causar esse impacto. Uma coisa que eu senti muito no primeiro trimestre foi meu coração acelerando bastante. Sim, então, a frequência cardíaca em repouso muito alta. Eu não imagino fazendo uma atividade de alto impacto com a frequência cardíaca já aumentada. Perfeito. E aí, depois do segundo trimestre, a pressão tende a cair mais. Né? Enfim, tem umas relações assim. Essas questões hemodinâmicas são muito malucas, né? Alteram muito. E por isso que quando a gente faz um acompanhamento da intensidade, geralmente, hoje tem esses relógios, né, que são bem úteis, mas no caso da gestante, o ideal é falar mesmo. Existe uma escala que a gente chama subjetiva de esforço. Então você vai dizer, então uma numeração, vai de 6 a 20. Qual é o teu esforço hoje? Quantifique esse esforço. Aí você vai aprender a usar essa escala, porque é preciso que o profissional entenda como é que está o teu esforço em relação àquele exercício. Já que o coração, a frequência cardíaca pode ou superestimar o que você está fazendo ou subestimar, a depender do período.
Então o ideal é essa conversa. Olha, esse exercício está pegando. Então, significa dizer que mesmo o coração não estando tão acelerado, mas você está sentindo um esforço além do que seria ideal. E mais uma pergunta, a última do Kids. É verdade ou é mito que a gestante deveria fazer atividades mais leves do que, por exemplo, peso, né? Que o peso poderia atrapalhar a gestação? Não, atividades leves é um estímulo. O músculo, do modo geral, nosso corpo, ele pede, né, adaptações, né, adaptações que requerem uma intensidade. Se você faz uma atividade leve, dificilmente ele vai ter alguma adaptação. Por exemplo, a caminhada. A caminhada é bom? Né, tem um efeito, mas é limitado. Porque a gente está falando de atividade aeróbica, que envolve o sistema cardiovascular, respiratório, é sistêmico. Então a gente precisa que o sangue ele tenha uma velocidade, né, que é medida, não estou lembrando da unidade medida que o sangue, né, passa lá no endotélio, na parede interna, né, nos vasos. Essa velocidade é o que vai determinar as alterações que podem ocorrer na parte cardiovascular, principalmente metabólica. A caminhada, ela não consegue fazer com que o sangue tenha tanta velocidade assim. Não impacta tanto, né? Então ela tem um benefício, é interessante, mas a corrida é muito mais, porque a velocidade é maior. Então a gente precisa ver isso. Atividade leve. Existe, isso eu estou falando da caminhada quando é exercício, né? Porque tem gente que ainda diminui ainda mais a caminhada e faz um passeio contemplativo. Ali não pode nem ser considerado uma caminhada, porque está ali, aquela coisa. Psicologicamente eu acho que ela está super bem, porque está ali, pensando, mas fisiologicamente dificilmente vai ter. Tem algum gasto significativo, né? E em relação ao peso, que é também um tabu, né? Pegar a carga, né? Isso, aí vai depender da tolerância, da sobrecarga, né, inicial. Cada pessoa tem uma carga que, na verdade, aquele exemplo que eu dei da barra, não é recomendado fazer, que é um teste que a gente chama de uma repetição máxima, devido ao esforço, que é muito grande esse teste. Mas existe um que chama, para a gente avaliar como é que está a força inicial, chama dinamometria, pressão manual. Né? Pode ser feito para a gente ver como é que está a força. Porque a força de pressão manual, ela geralmente ela é transferida para a força do corpo todo. Mas tem um bem interessante também, que é um teste de sentar e levantar da cadeira durante 30 segundos, para a gente ver como é que está das pernas. Então, a partir daí, a gente já pode pensar, né, em qual carga seria interessante, a depender do resultado desses dois testes. E aí começa a ver, ajustando a carga, para ser moderada, né, não vigorosa, e evitar também que seja leve para não haver adaptação. Então, gente, é isso. Esse foi mais um episódio, né, aqui da nossa Liga Acadêmica de Nutrição Clínica Materna e Infantil. A gente fica muito feliz e muito agradecida. Foi com certeza muito esclarecedor, né, para toda a população, não só para gestantes, mas para todos que não conheciam essas verdades e esses mitos que envolvem, né, a gestação e a atividade física. Então, desde já, a gente agradece, Jeana, pela sua presença, pelo tempo que você disponibilizou para a gente para estar aqui, e também Thalita e Davi, né, como você falou, sua rotina aí com a gestação, né, com exames, tudo, então teve também um tempinho aqui para que a gente pudesse fazer o nosso projeto e ajudar outros gestantes que estão passando por esse processo como você, então a gente agradece bastante. Obrigada também pelo convite. Aprendi bastante também. Também aprendemos muito com o professor e também com a sua vivência, né, Thalita? Eu queria só agradecer, né, o convite e deixar aqui um presentinho para a Thalita, né, que é o Davi, porque nessa publicação aqui que a gente fez, Filhos Fisicamente Ativos, Legal. ele envolve todas as evidências que a gente pôde acumular, né, na literatura sobre o quanto o exercício pode contribuir no crescimento e desenvolvimento das crianças. Então pega toda a parte da infância e da adolescência. Inclusive,
já começa na gestação, porque o feto pode receber benefícios quando a mãe é fisicamente ativa. Não serve mais para o Davi do que para você. Agradeço, muito bom. Mais uma leitura obrigatória. Sim. E essa importância, né, do filho já ter uma mãe que é ativa, como é que ele vai ter essa vida, e já quebra também outros tabus, porque muitas pessoas acham que crianças, adolescentes não podem fazer atividade física, então com certeza é um assunto que rende muito, né, e que é muito amplo. A gente fica muito feliz que a gente possa acolher as mães, as crianças, né? Esse que é o nosso maior intuito. Curtam muito, comentem, compartilhem, ajudem a divulgar esse projeto que é tão lindo e tão enriquecedor. E é isso, muito obrigada.